Olá, prezados. Eu trago aqui para vocês alguns comentários sobre o último artigo que foi postado lá no CIGA sobre o assunto de fisiologia renal e equilíbrio ácido-básico. É um artigo que saiu recentemente na revista Science, como vocês podem estar observando aqui, né? Essa data aqui, olha, 2020, e ele traz uma abordagem assim, bastante interessante para a nossa temática atual sobre a questão da fisiologia renal, pessoal. No título do artigo, ele já começa falando assim, olha, uma medição da urina para um diagnóstico preciso não invasivo. Então, observe aí que a proposta é bem interessante. Ele vai se basear aqui na utilização da urina para fazer esse diagnóstico. E aí ele continua, olha, e previsão de rejeição de transplante de rim, tá? O que também é uma coisa realmente muito importante nós estarmos comentando sobre a questão do transplante de órgão. Nós sabemos que no Brasil, né, nós não somos, digamos, um país em que as pessoas costumam doar órgãos, por isso a necessidade de estarmos tocando nesse assunto. Em particular, em relação à questão da doação de rim, né, é uma outra coisa também importante a ser trabalhada, até porque, no caso dos pacientes que recebem um rim novo, esse rim, ele infelizmente não vai durar para sempre, ou seja, ao longo da vida daquele indivíduo que recebeu esse novo órgão, o rim não vai ficar funcionando de forma saudável, né? Até essa pessoa, né, viver os seus últimos anos de vida. Infelizmente isso não acontece. Por quê? Porque o rim, ele tem em média, quando ele é transplantado, uma duração de 10 a 15 anos. Então, uma pessoa que tem 20 anos e recebeu um rim novo, caso essa pessoa viva, digamos, por mais 50 anos, e a média aí de duração útil do rim seja de 10 anos, essa pessoa vai ter que ter aí em torno aí de 5 transplantes de rim, né? Vai precisar de 5 órgãos novos. Você já imaginou num país como o Brasil, que é difícil, quando a pessoa entra na fila, né, para receber um órgão, né, o tanto de pacientes que nós temos que esperam durante anos por um único órgão e uma pessoa ter que ficar nutrindo na expectativa de ter que receber o mesmo órgão várias vezes ao longo da sua vida. Então é realmente uma situação muito complicada. Facilitaria um pouco mais a vida dos pacientes se houvesse um número maior de pessoas doando o órgão. Agora sim, uma coisa que o artigo ressalta, né, é que de fato, se houver um acompanhamento, né, desse paciente que recebeu um rim, a expectativa de vida útil desse órgão ela é realmente maior, né, desde que seja feito todo um acompanhamento e um tratamento, pessoal. Então aqui, né, para a gente iniciar aqui, olha, no resumo, tá, que nós temos aqui, olha, do artigo, né, que é muito interessante, ele já começa falando justamente essa questão aqui, olha, da rejeição aguda do rim, né, que pode acontecer em alguns casos. A pessoa ela recebe um novo órgão e aí esse órgão não fica muito tempo com essa pessoa, ela acaba perdendo o órgão. Porque como se trata de algo que vem de fora, né, que é estranho ao corpo da pessoa, é natural que o sistema imunológico ele trabalhe, né, justamente para defender o corpo da pessoa. Então, o sistema imunológico acaba encarando esse órgão estranho como, por exemplo, né, um patógeno, um antígeno. E aí todo o maquinário de defesa do organismo começa a atuar contra aquele órgão. Por isso, a necessidade dos pacientes renais ficarem tomando medicação, justamente para que você evite a rejeição do órgão, tudo bem? Então aqui ele fala muito sobre essa questão da rejeição do órgão e da necessidade de se desenvolver um método que possa prever com muita antecedência, né, se um rim está sendo ou não sujeito aí à rejeição. Então o artigo ele aborda muito essa questão. Então ele vem trabalhando aí na ideia de desenvolver um método, né, que por sinal, o centro desse artigo, né, eles estão divulgando um método, né, um ensaio que eles fizeram e que, segundo o método deles, eles conseguem prever se um rim ele vai ser rejeitado ou qual é a condição daquele rim apenas por exame da urina. Por isso que ele fala que é uma
digamos, digamos, uma metodologia não invasiva, tá? E aí se baseia em alguns biomarcadores que eles encontram na urina. E aqui, ao longo do artigo, eles vão justamente debater um pouco dos achados que eles fizeram. Vamos passar aqui para a introdução. Em relação a essa parte aqui da introdução, você vê que não é uma introdução muito grande, né? Olha, aqui já começa, né, um outro item. Então, na introdução, ele fala aí da importância, né, do transplante renal para os pacientes, né, que estão com insuficiência renal. E aí a solução realmente é um novo órgão. Só que aí é muito importante, os autores ressaltam essa questão do monitoramento, né, contínuo, justamente aí para garantir, digamos, uma melhor qualidade de vida para esses pacientes também. E aqui, olha, nessa outra coluna, ele costuma falar muito aqui dos biomarcadores que ele utilizou aí, né, para fazer o desenvolvimento desse ensaio, tá? Aqui ele comenta um pouco sobre esses biomarcadores, nós vamos ver isso aqui com mais detalhes lá na metodologia, mas aqui esses biomarcadores, né, eles são baseados em DNA e proteína, tá? Basicamente, né? No caso aqui nós podemos destacar que, olha, nós temos esses biomarcadores aqui, olha, DNA, observe aqui, olha, livre de célula, DNA metilado, né, livre de célula, né, que ele coloca essa abreviaçãozinha. Nós também temos aqui, olha, a clusterina, né, que é um tipo aí de proteína. Tem também aqui a análise da proteína total. Temos também aqui creatina, como vocês podem estar observando. Temos também aqui, olha, esse receptor de membrana, né, que é o CXCL10, que ele é encontrado em algumas células. Nós vamos ver isso um pouco mais lá para frente na metodologia. Então aqui basicamente ele faz uma breve revisão da literatura e já logo aproveita e fala aqui dos biomarcadores que ele vai considerar na pesquisa dele. Então, continuando aqui, vocês observem, né, que depois da introdução aqui desses autores, eles pulam aqui para o resultado, né, os resultados, tá? E você vai perguntar onde é que está a metodologia. Bom, a metodologia desses autores, ela ficou um pouco para baixo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, tem discussão. Cadê a metodologia? Vamos ver se eu acho a metodologia. Até aqui, olha, achei a metodologia. Materiais e métodos. Está aqui a metodologia. Pessoal, as revistas, elas têm suas próprias normas. Então, é natural, né, que quando você vai publicar o seu paper, você precisa se adequar às normas da revista. No caso aí da Science, não é incomum você encontrar essa estrutura, tudo bem? Mas não significa que eles não tenham a metodologia. Olha, a metodologia está bem aqui. E eu vou seguir da introdução, né? Eu fiz aqui uns breves comentários na introdução, vou passar aqui para metodologia, mas também fazendo apenas uns breves comentários. Aí, se vocês quiserem, vocês podem se aprofundar um pouco mais na leitura. Então, aqui ele começa falando, por exemplo, do design do estudo. Ó, design do estudo. Esse design do estudo dele, assim como outros itens aqui, olha, na metodologia que ele está colocando aí para a gente, tá? Como, por exemplo, olha, populações e amostras de estudo. O que mais nós temos aqui, olha? Deixa eu dar uma olhada. Temos, olha, a amostra de urina. Nós também temos a amostra da biópsia, aqui, ó, tudo bem? Aqui ele fala sobre a seleção dos biomarcadores, tá? Fala um pouco aqui da análise estatística. Pelo menos os autores, eles foram assim bem didáticos no sentido de que boa parte da metodologia eles simplificaram para a gente aqui nessa figura, tá? Aqui é a figura 1. Cadê? Aqui, ó, vê se eu achei. Aqui, olha, design do estudo, por exemplo. Ó. Tá aqui, olha, na figura 1. Então, aqui já facilita bastante a compreensão de como eles procederam na parte metodológica da pesquisa deles. Então, aqui, olha, tem o design do estudo. Então, aqui, se você observar, né, eles fizeram aqui a análise, né, no número total aí de 601 amostras de urina, como vocês podem estar observando, né, que foram de pacientes de ambos os sexos, no caso aí masculino e feminino, e esses pacientes, eles eram tanto adultos quanto crianças, e aí depois que eles fizeram essa coleta da urina, nós podemos observar o próximo procedimento metodológico, que foi o processamento aí desse material, né, com o objetivo de justamente poder utilizar aí os 6 biomarcadores. Tá aqui, olha, estão observando aqui, olha, os 6 biomarcadores presentes aí na urina.
Então aqui eu vou abrir um parênteses, porque a gente precisa dar uma olhada aqui um pouco melhor nesses 6 biomarcadores. Cada eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que descer lá embaixo, né? Porque afinal de contas a metodologia tá lá embaixo. Cadê? Ó, tá aqui, olha. Seleção aqui, olha. É dos biomarcadores, tá? Isso aqui é muito importante. Aqui então, né, podemos ver melhor um pouco sobre esses biomarcadores, né, que ele está aí comentando, né? Aí ele fala assim, olha, resumidamente, aqui, olha, resumidamente, aí ele comenta primeiro sobre o DNA, né, livre de células, né, que foi selecionado aí porque reflete a carga apoptótica total da lesão renal, né? Afinal de contas, você quer saber se aquele rim está em bom funcionamento ou não. Então, uma forma de avaliar a lesão renal seria justamente fazendo aí uma análise do DNA, né, livre de células, e também ele fala aí do DNA livre de célula, que foi o que? Metilado, né? Então, nas linhas seguintes, ele também comenta em relação a esse DNA aí metilado, né, que foi utilizado aí no exame deles. E também fala aí da proteína total, que foi selecionada como marcador de lesão glomerular. É importante a gente lembrar, né, que lá na estrutura do néfron, né, como foi comentado nas aulas de fisiologia, você tem lá o momento em que ocorre a filtração, que é lá no interior da cápsula de Bowman, né, onde você tem lá aquela rede de capilares glomerulares. Então, aí, se eventualmente você tem uma lesão aí nessa delicada rede de capilares, nessa estrutura, né, do corpúsculo renal, eventualmente você pode ter uma quantidade maior de proteínas presentes na urina, tá? Então, para eles poderem fazer essa avaliação aí de lesão glomerular, eles fizeram o que? Uma análise da proteína total. Então, esse aí também foi um dos marcadores que eles utilizaram. Vou destacar aqui para vocês, olha, proteína total. Aqui também tem um outro marcador, né, que eles utilizaram, que aí nesse caso, esse marcador aí, ele é um receptor encontrado em citocinas, tá? As citocinas, elas são muito importantes com relação a vários processos metabólicos. E em relação a esse receptor aqui, por que ele foi utilizado e não outro? Porque em alguns estudos, esses receptores eles aparecem em níveis aumentados, né? Especialmente em biópsias renais durante a rejeição aguda. Então, nesse caso, você tem uma quantidade maior desses receptores aí presente em células com as citocinas. Tudo bem? Por isso que ele está sendo utilizado como um biomarcador. Nós também temos aqui, deixa eu ver se eu acho, tem aqui, olha, cresterina, achei, tá? Estava escondida, mas eu consegui achar. Então, a cresterina ela é uma proteína associada à depuração de resíduos celulares e à apoptose. Vocês lembram aí na nossa aula sobre fisiologia renal o que seria a depuração? A depuração está associada à taxa com que um soluto ele é eliminado do organismo, ou por excreção ou por metabolização. Como nós estamos falando do rim, provavelmente o foco maior vai ser na questão da excreção. O que mais nós temos aqui? Vamos dar uma analisada. Tarará. Temos aqui, olha, também a creatina, olha, tá vendo? Olha, a creatina presente aí na urina, tá? Como vocês podem estar observando. Tá, mas por que eles estão usando creatina? Bom, pessoal, o exame de creatina ele é usado para avaliar a função dos rins, tá? Isso aqui, no caso, não foi uma coisa que esses autores trouxeram. Isso aqui já existe há um bom tempo. Então, eles estão aproveitando e usando coisas que, digamos, já está cientificamente comprovado que é útil. Então, por isso que está sendo feito aqui o exame de creatina. Então, só voltando, né, a creatina, tá? Ela é usada para avaliar a função dos rins. Então, a creatina ela é um resíduo produzido pela quebra de uma proteína chamada creatina fosfato. E em níveis elevados, a creatina pode indicar condições como insuficiência renal. Então, ter uma quantidade muito alta de creatina na urina não é um bom sinal. Então, aqui é um pouquinho sobre os 6 biomarcadores que eles utilizaram. Vamos lá, agora temos que voltar lá para cima, né? Porque afinal de contas a metodologia está aqui embaixo, também está um pouco lá em cima. Agora ver se eu acho. Achei, tá aqui, voltei, cara. Tava aqui, olha, os 6 biomarcadores, tudo bem? Vamos lá, aí continuando. Aí foi feita uma análise estatística, né, e modelagem, tá? Em amostras, em 2 tipos de amostras, pessoal, na verdade, aqui, né? O que nós podemos observar? Você vai encontrar essa abreviação AR, né? Significa rejeição aguda, né? São aqueles pacientes que receberam o rim,
mas tiveram um quadro de rejeição muito forte, né? Isso é realmente muito triste. E aqui nós temos amostras, né, de transplante renal em que o rim se manteve estável nesses pacientes, né? E digamos seria o desejável. E aqui eles montaram um conjunto, né, em que você tinha essas pessoas, né, em diferentes situações, tá? E nós vamos compreender um pouquinho melhor esse conjunto bem aqui do ladinho, tudo bem? Então aqui nós temos os conjuntos de pacientes. Então nós temos amostras, né, de transplante renal, aqui o número de 364 amostras, né? Você observa que essas amostras elas foram divididas, né, em vários subgrupos, como você pode estar observando. Nós temos aqui um subgrupo, né, de 111 amostras e nós temos aqui um outro subgrupo de 253 amostras. Se você for somar, olha, 253 mais 111 vai dar os 364, tudo bem? Então, por que ele foi fazendo essas subdivisões, né? Os autores fizeram isso porque eles estavam atrás de diferentes resultados. Então, eles precisaram dividir aí o número dessas amostras para fazer diferentes testes. Então, por exemplo, nesse grupo aqui, né, com 111 amostras de pacientes diferentes, tá? Importante sempre estar ressaltando, nós temos aqui, olha, 72 amostras, né, foram amostras de transplantes estáveis, tudo bem? O paciente recebeu o órgão, né, e não teve rejeição. E aqui 39 dessas amostras foram justamente o que? Amostras de pacientes que tiveram rejeição aguda, né? Vocês podem estar observando, AR, rejeição aguda. E dentro das 253 amostras, aqui, olha, desse grupo de 304, eles também fizeram algumas validações, como vocês podem estar observando. Então, eles pegaram a primeira validação e a segunda validação. Na primeira validação, né, porque afinal de contas precisam verificar se a utilização desses 6 mil marcadores de fato, né, consegue, né, com antecedência estar prevendo aí se está ocorrendo ou não a rejeição do órgão transplantado. Eles precisam fazer os testes de validação. Eles pegaram aqui para essa primeira validação um N de 103 amostras, estamos observando aqui, e essas 103 amostras foram divididas em, novamente, 2 subgrupos. Observe como eles dividem. Então, aqui, olha, você tem desses 103 uma divisão em 71 amostras, tá, de transplantes, né, estáveis e 32, né, de rejeição aguda. Para a segunda validação, né, com o N de 59, eles têm aqui, olha, 27 amostras para os transplantes estáveis, né, que o paciente recebeu o órgão e não teve rejeição. E aqui nós temos 32 amostras no caso em que houve rejeição aguda. E aqui nós também temos um novo subgrupo, né, um N de 59 amostras, né, que é justamente para a predição de lesões. Olha, coloca aqui, olha, lesões, até destacar aqui para vocês, lesões, né. Então, as lesões nos rins podem ser causadas aí por N motivos, né. No caso aqui, eles montaram de novo 2 subgrupos, né, aqui com 9 amostras, no caso aqui de lesões, que foram causadas por infecção viral, aí se vê aqui de viral. E aqui nós temos um N, né, de 50 amostras, né, que indicam aí uma tendência, né, podemos dizer assim, para risco aumentado de rejeição aguda, olha, 59, tá? Então, tá vendo aqui, olha, esse AR é rejeição aguda. Então, aí você tem aí que 50 amostras representam aí justamente um risco aumentado para a rejeição aguda, tá? Olha só que interessante. E aqui nós temos um outro N, né, que é 32, né, para predição de rejeição aguda, né? Então nós temos aqui, olha, 32, né? Você vai perguntar, e o que significa esse pré aqui na frente do AR? Se refere justamente, né, a 32 pacientes que tiveram, né, a coleta, né, da amostra da urina antes, né, de manifestarem rejeição aguda do órgão, né? Olha só que interessante. E aqui, por último, né, só para finalizar, mas não menos importante, nós observamos que os autores eles fizeram uma comparação. Olha que legal, né? Então, eles têm aqui um N de 183 que corresponde ao quê?
a justamente pacientes com doença renal crônica, né? Que ele abrevia aqui, olha, CKD, né? Doença renal crônica, né? E aqui nós temos o grupo controle, né? Que seria um controle saudável, né? Que vocês estão observando, composto aqui por 54 amostras. E deixa eu ver, passando de volta para cá, aqui é muito interessante, né? Que ele fala aqui, olha, do score Q, né? Que eles fizeram. Esse score Q justamente vai avaliar esses conjuntos aqui, olha, de validações. Estão observando, olha, validação 1, por exemplo, né? Que vocês estão observando aí, que aparece, né? Os conjuntos de validação 2 também. E eles utilizaram aí esse score de urina, né, com esses 6 biomarcadores, para fazer uma comparação aí com esses diferentes quadros. É muito interessante ressaltar, né, que ele também faz uma análise com biópsia dos órgãos que foram aí transplantados, pessoal, tá? Isso é importante não esquecer. Agora vamos ver uma outra coisa importante, olha, isso aqui é bem importante também, olha. Aqui são as características, né, as características e também traços demográficos, né, dos pacientes que estão envolvidos nessa pesquisa, né? Como vocês podem observar, isso tem lá na metodologia que está aqui embaixo, né? Então a gente tem que ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Tá aqui, ó, tá vendo? Amostra, né, população do estudo, tá? Vocês podem observar aqui, né, que ele está comentando. Então tem lá desde a figura 1, como vocês podem ver, tudo bem? E também nós temos aquela tabela, né? Vou voltar aqui para cima. Cadê a tabela? Tabela aqui, ó. Na tabela 1, né? Então aqui nós podemos observar um pouco dessas características fenotípicas dos pacientes. Olha, aqui, olha, os grupos de validação, olha, validação 1, validação 2, né? Aquele nosso primeiro grupo com 111 amostras. E aqui, olha, nós temos, por exemplo, para os pacientes, tem uma idade do paciente, nós temos aqui, olha, esse paciente sexo masculino, sexo feminino. Isso aqui no caso dos pacientes que receberam o órgão, tá? O receptor. Nós também temos alguns dados, né, características aqui dos doadores, né, com a idade dos doadores, o sexo masculino e feminino. Essas informações estão todas aqui, olha, ao lado para vocês, tá? Nós também temos aqui a etnia, né? Observe que o estudo ele é bem interessante, né, porque ele pega indivíduos de várias etnias, né, caucasiano, hispânico, né, até mesmo os asiáticos, né. O que mais nós temos por cá? Então, essas aqui são as características básicas, né, de patologias clínicas que eles apresentam, rejeição aguda do rim. Isso aqui é bem interessante até, né, no caso aqui de rejeição que foi causada, né, justamente pelos anticorpos, como vocês podem estar observando aqui, olha, esse ABMR, né, que são justamente aqueles quadros, né, de rejeição mediada por anticorpos. Tudo bem, a pessoa recebe o rim, mas tem um sistema imune aí que está atuando no sentido contrário, né, o sucesso do transplante. Nós também temos aqui, né, essa outra abreviação TCMR, tá? Observando aqui, ó, TCMR, que aí nesse caso seria uma rejeição mediada pelas células T, né? Também são células de defesa. O que nós temos aqui? Uns outros quadrozinhos aqui, olha, diabetes, hipertensão e por aí vai. Isso aqui está nessa tabela, vocês podem depois ler com mais calma, tá? E faz parte aqui da metodologia dos autores. Então, passando agora para os resultados, tá? Vamos ver, os resultados estão lá para cima. Cadê os resultados? Aqui estão os resultados. Vou comentar para vocês aqui um pouco dos resultados dos autores. Então, é sempre interessante a gente, quando for olhar aqui os resultados, ficar atento para as figuras, né, que acabam resumindo bastante informação que está aqui no texto. Mas inicialmente aqui nos resultados ele começa, né, comentando um pouco sobre os 6 biomarcadores, né, que foram utilizados aí. Aí ele fala também do número de amostras, que tínhamos aí, olha, em torno aqui, olha, de 601 amostras de urina, né, que foram utilizadas aí nesse trabalho. Então realmente é uma pesquisa bastante interessante, né, pessoal? Então vamos olhar aqui as figuras aí desse resultado aqui, ó. Deixa eu ver, temos a figura 2, como vocês podem estar a observar, né? A figura 1, ela resumiu um pouco da metodologia, e a figura 2 começa aqui a mostrar os resultados, né? Que é uma coisa que nos interessa bastante. Logo aqui, observando, por exemplo, a imagem A, você observa, né,
informações que são realmente muito pertinentes para o trabalho. Como, por exemplo, aqui, olha, o score Q, né? Essa pontuação aqui da urina. Então, você observa aqueles dois grupos que nós temos visto anteriormente, né? De amostras de pacientes que apresentaram rejeição aguda, né, do órgão, e aqui daquele grupo, né, que apresentou estabilidade, né? Então, se vocês forem observar aqui atentamente, nós temos os valores, né, do score Q, que vai de 0 a 100, e observem, pessoal, o seguinte, que aquelas amostras de pacientes com rejeição aguda apresentaram uma pontuação, olha, geralmente, olha, acima de 20, né? No trabalho, ele coloca um valor de referência de 32. Geralmente, você tem aqui, para pontuações iguais ou acima de 32, isso já é um sinal, né? Um indício de rejeição ou de alguma complicação na função renal. Então, você realmente observa que nesse grupo que apresentou rejeição aguda, olha, a pontuação foi realmente acima de 30, 40, 60, olha, até acima de 80. Enquanto no grupo que apresentou estabilidade, né, após o transplante, você tem uma pontuação aí abaixo de 40, olha, como você pode estar observando aí. Geralmente aqui, ó, abaixo de 32, né? Isso é uma coisa muito interessante para vocês estarem aí observando, pessoal. Comparando então, né, com os outros resultados, por exemplo, aqui em C, tá? E aqui em E, né? Você observa resultados semelhantes. Aí você pode perguntar, mas qual seria a diferença entre o gráfico A, C e E? O pessoal, está com relação ao número da amostra e aos critérios utilizados para incluir determinados pacientes dentro desses grupos. Você tem que ficar olhando lá aquela figura anterior lá da metodologia, né, que foi a figura 1. Então, por exemplo, aqui, olha, no gráfico A, incluiu o grupo com 111 amostras, né, que eram 72 amostras do grupo que apresentaram estabilidade, 39 com rejeição aguda, né, então compreende aqui o gráfico em A. No caso aqui do gráfico em C, compreende aquele subgrupo de amostras, né, formada por 103, né? Então é um N103, em que você tinha aí, olha, 71 amostras STA, que, olha, 71 amostras STA e 32 amostras AR, né, de rejeição aguda. E no caso aqui do gráfico E, já representa um outro subgrupo, pessoal, né, que foi um grupo de 59 amostras, tá? Em que você tinha o número de STA, né, de amostras do transplante estável de N igual a 27 aqui no STA, e no AR você tinha um AR de 32, tá? Número de amostras para R. Então aqui o que vai diferenciar A, C e E são justamente as características de cada subgrupo, né? E o N também, com certeza. Só que eles têm uma coisa em comum. Em todos esses casos aqui, o score de urina ficou geralmente abaixo de 32, olha. Você observa aqui, olha, nitidamente, olha. Até aqui, olha. Aqui também, olha. Tá? Você pode estar observando. E nas amostras de urina dos pacientes com rejeição aguda, geralmente esses valores foram muito maiores. Estão observando aqui. E os demais gráficos, como você observa aqui, por exemplo, olha, o gráfico B, vamos ver aqui, olha, o gráfico D e o gráfico F, eles apenas fazem a relação entre a especificidade e a sensibilidade, né, dos testes que foram realizados com relação aos gráficos anteriores. Por exemplo, aqui essa relação entre A e B, tá? Vamos analisar aqui, olha, entre C e D e entre E e F. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Nós temos a figura 3, pessoal. Aqui, ó, figura 3 no detalhe. Aqui, né, vocês podem observar que eles colocaram diferentes subgrupos para fazer uma comparação. Então, vamos analisar aqui, olha, primeiro subgrupo, né, com relação aqui, olha, as amostras de pacientes que tiveram, né, o transplante renal, né, e a situação deles é estável. Nós também temos aqui amostras de pacientes que tiveram rejeição aguda. Nós também temos amostras de pacientes com risco aumentado para rejeição aguda. E nós também temos lesões causadas por infecção viral, né? Então, aqui, comparando todos esses subgrupos em relação ao score aqui,
da pontuação de urina, nós observamos o seguinte, que esse grupo aqui, que apresentou, olha, rejeição aguda, você observa, ele apresenta as maiores pontuações. Seguido aqui, olha, por esse grupo que apresenta risco aumentado de rejeição aguda, olha. Estão observando aqui. E aí depois vem esse outro grupo aqui, com lesões provocadas por infecção viral. E aqui bem mais embaixo, né, uma pontuação bem mais abaixo, né, abaixo aqui de 40, como vocês podem observar, para os indivíduos que apresentaram instabilidade após o transplante. Então, resumidamente, se você for analisar, né, essa figura 3A, você podendo comparar também com os dados anteriores, você vai confirmar que, de fato, né, esse método que os caras desenvolveram evidencia que pontuações abaixo de 32, né, em diferentes subgrupos, revelam que você tem aí um sucesso maior aí no transplante renal, tá? E pontuações acima de 32 em diferentes subgrupos já indica, né, ou já sinaliza, né, uma pontuação maior, um risco, né, aumentado, ou até mesmo confirma aí os quadros de rejeição aguda, né, como vocês podem estar aí observando. Aqui na figura B nós apenas temos a relação entre especificidade e sensibilidade das análises que foram realizadas. Então agora vamos analisar aqui na figura 4. Aqui nós temos uma situação semelhante à da figura 3, né? Vou até destacar aqui para vocês, né, que ele fala sobre padrões de pontuação da urina em lesões renais, pessoal. Então aqui, olha, temos aquele grupo controle, né, grupo saudável aqui, olha, tá? É o HC. Aqui nós temos doença crônica renal, no estágio 1, e aqui a doença crônica renal no estágio 2. Aqui nós temos justamente aqueles pacientes, tá, que apresentaram um quadro clínico estável. Aqui nós temos amostras de pacientes que estavam apresentando rejeição aguda, né, em um risco, digamos, elevado. Tá? E aqui nós temos o caso, digamos, mais extremo de todos, que é justamente da rejeição aguda, né? Então, observem aqui, se você for traçar digamos, algo parecido aí com uma reta, né? Vou até tentar aqui ver se eu consigo traçar aqui, olha. Olha que coisa interessante, você observa aí justamente, né, comparando esses grupos, que existe um aumento aí na escala da pontuação, né? À medida que você tem um agravamento aí das lesões. Então, você tem, olha, por exemplo, doença crônica renal no estágio 2 tem uma pontuação maior do que doença crônica renal no estágio 1, como já se devia esperar, né? Já que a gravidade é maior no estágio 2 do que no estágio 1. Então, observando aqui, olha. E, digamos aqui nesse último caso, né, da rejeição aguda, né, é digamos, o subgrupo que atinge aí a maior pontuação, né, de escória aí de urina, olha, que vocês podem estar observando. Agora vamos analisar aqui figura 5, estão observando aqui, tá? Que é a e a B. Eles apenas, né, abordam a relação entre o score de urina, né? Vou até destacar aqui para vocês, olha, esse de baixo aqui, olha, o score de urina e os parâmetros clínicos, né, que já são utilizados justamente para fazer esse acompanhamento ou monitoramento das pessoas que foram transplantadas. Então, o que ele coloca aqui, ó, que são esses outros parâmetros aqui, como vocês podem estar observando. Em azul, né, digamos azul marinho, nós temos o parâmetro referente aí à proteína creatina, né, que vocês sabem que quantidade de creatina ou nível de creatina que é encontrado na urina, né, é um indicativo da função renal. E aqui nós também temos o outro parâmetro, né, que é a taxa de filtração glomerular, que, digamos, está destacado aqui nessa linha, digamos, azul celeste. E por último aqui em vermelho, né, digamos, é a pontuação, né, ou score aí de urina, né, que é utilizada pelos autores. Então, eles comparam aí esses diferentes parâmetros e aí você observa, né, que o parâmetro que teve melhor desempenho quando você faz a relação entre especificidade e sensibilidade é realmente o score de urina. Olha que interessante. É por isso que eles falam que no artigo o ensaio dele gerou resultados que são melhores do que os testes padrões que já existem aí no mercado. Então, em B também você observa essa relação, o score, né, em relação aos adultos e às crianças, né, especificidade e sensibilidade. Você observa aí que os valores foram bem semelhantes, né, não houve muita diferença em relação aí ao desempenho quando você compara uma faixa etária e quando você compara uma outra faixa etária. Isso aqui na figura 5, né? Agora vamos olhar a figura C. A figura C está aqui embaixo, né?
como vocês podem estar aí observando, lá atrás diferentes imagens, né? A, B, C, D, E e F. Na figura A, especificamente, o que nós podemos observar? Que nós temos dois subgrupos aqui, olha, em que os pacientes, né, que tiveram rejeição mediadas por anticorpos, né, que é o ABMR, e os pacientes que tiveram rejeição mediada por células T, né, em ambos os casos aqui estamos falando do sistema imune entrando em ação. Então você observa que estatisticamente não existe basicamente diferença aí entre um subgrupo e outro. Observe que esses valores estão aqui acima de 32, né, no score de urina, né? Então esses valores acima, né, de 32 geralmente indicam quadros realmente muito graves, né, com relação à função renal. Em B e em C, nós também observamos quadros de rejeição aguda, pessoal. No caso do B, nós temos uma classificação histológica aqui, ó, chamada de 1A, 1B, 2A e 2B, né? Aqui nesse gráfico B, tá? É uma classificação histológica que eles fazem aí da biópsia do paciente, no caso do rim, e aí você tem uma pontuação da urina para cada um desses tipos de análises histológicas da biópsia, tá? E você observa aqui que realmente quase vou tentar traçar uma retazinha aqui, ó, entre essas medianas. Você observa aqui que realmente, à medida que você tem diferentes subgrupos, né, histológicos da biópsia, você tem um aumento aqui, olha, no score de urina, né, desde o 1A até o 2B, né, no caso aqui, que é o subgrupo, né, na análise histológica, apresentou o maior score de pontuação da urina, né, indicando aqui uma maior gravidade, né, nesse resultado histológico aqui, que é confirmado aqui pelo exame da urina, né, comparado com o A, né, nesse exame histológico, que você tem aqui, digamos, um resultado com uma pontuação menor no score de urina, provavelmente indicando aqui uma rejeição menor, né, só que infelizmente houve uma rejeição aguda, como nós podemos observar. E aqui em relação às biópsias, né, que foram feitas, né, por protocolo ou por indicação clínica, né? Então também não observa-se muitas diferenças aqui nesses dois subgrupos, né, em relação ao score de urina. Uma outra coisa que é muito interessante você observar é essa figura aqui D, né? Por exemplo, essa figura E, que ela fala justamente dos danos, né, que foram causados aqui. Esse I aqui, pessoal, estão observando essa letrinha I, ela indica o que? Inflamação. Então aqui você tem os diferentes graus, olha, 1, 2, 3, e você observa, né, que quanto maior o grau de inflamação, maior que, olha, o score na pontuação de urina, né? Olha que interessante, ó. E aqui também você tem um score chamado score T, esse score T aqui é para tubulite. Então você observa quanto maior o grau aqui, olha, de lesão, né, no caso aqui de tubulite, você também tem um aumento aqui no score. Então isso é realmente uma coisa assim bem interessante, pessoal. Aqui, gente, é bem interessante vocês observarem essa imagem, né? Então esse gráfico aqui ele representa aquele subgrupo de pacientes que tiveram, né, a urina coletada, né, para análise aí nesse ensaio, digamos, inovador. E aí isso aconteceu antes deles terem aí os casos de rejeição aguda, tudo bem? Então observem aqui, nós temos nesse eixo aqui da ordenada, né, o score, né, de pontuação da urina. Aqui nós temos uma linha tracejada que indica o limite, né, de rejeição, né, que é aquele valor de 32. E aqui nós temos os dias, né, antes do evento aí de rejeição aguda. Então você observa aqui que eu acho muito interessante, olha, 200 dias, olha, tem gente com pontuação aqui, ó, 200 dias antes do evento de rejeição aguda, ou seja, a pessoa, ela teve, né, a amostra da urina levada para o exame, e o exame, né, já apontou aqui, olha, esse score super alto, olha, onde é que está aqui, olha, está entre 60 e 80, já indicando aí rejeição, olha só que coisa interessante, né? E aqui são outros valores, olha, 150 dias, 100 dias. Você observa que naturalmente, né, quanto mais próximo aqui da rejeição aguda ocorrer, você tem aqui uma pontuação que ela vai aparecendo, né, uma maior quantidade aqui, olha, do que nesses casos aqui, né? Lógico, o exame acaba se tornando mais preciso quanto mais próximo do evento. Mas o legal é que o exame ele conseguiu evidenciar, né, que a pessoa ia ter rejeição aguda com muitos
é realmente muitos meses aqui de antecedência, né? Olha, 200 dias, então são muitos meses de antecedência. Então isso é realmente muito legal, pessoal. Então prova que o exame de fato ele é bem interessante, tudo bem? E aqui no caso era a figura 6, o que mais nós temos aqui? Temos aqui a figura 7, creio eu que é a última figura. Nessa figura aqui, ele apenas faz a comparação, né, entre os resultados aí dos testes que eles fizeram, utilizando os seus marcadores, comparando aqui com a biópsia, né, porque você tem aí a comprovação se de fato aquele rim ele apresenta aí uma insuficiência renal, justamente pela confirmação aqui da biópsia também, né? Então ele compara a biópsia com o score aqui, olha, da pontuação de urina, tudo bem, pessoal? Então nós temos aqui, olha, a figura em A, né? Que ele fala aí que eles tinham uma amostra de 364 ao todo aí, em que houve 166 biópsias aí nesse valor total aí. E dessas 166 biópsias, eles tiraram aí dois valores, né? 90 tiveram um score de urina acima do limite de rejeição, tá? Em relação a esses 166, e 70 tiveram abaixo do limite de rejeição aí, tá? Então, em 70 amostras dentro aí desse valor de 160. E em relação às biópsias de protocolo, ele comenta aí que 71 tiveram uma pontuação acima do limite de rejeição e 133 tiveram abaixo do limite de rejeição. Você vê aqui, olha, o score, você vê aqui o limite de rejeição. Então, você tem aqui, olha, um alto risco de rejeição, né? 43,7%. E aqui nesse gráfico de setores, você consegue observar aqui, olha, de rejeição aguda, limite, né? Aumentado aqui de rejeição aguda. Aqui nós temos aqueles subgrupo, né, de pacientes que tiveram coleta da urina antes do evento de rejeição aguda. Aqui em azul nós temos aquele grupo de pacientes que tiveram lesões causadas por infecção viral, e aqui sem rejeição, né, como vocês podem observar. Estão observando aqui, sem rejeição. Aqui também, olha, sem rejeição, né? Isso realmente é muito interessante, né? Que abaixo do limite deles lá, né? Eles colocam que é de 32, você tem realmente que o valor, né, numérico ele é bem pouco expressivo, né? Então você tem poucos pacientes que vão ter quadro de rejeição quando o score está abaixo de 32, como você observa aqui, olha, rejeição, olha, que você observa, ele está colorido bem aqui, olha, por esses valores. E aqui em cinza você observa os pacientes que não apresentaram rejeição. Então você tem que, olha, 79%, olha, sem rejeição, né? Desde que eles estivessem, né, com o score abaixo de 32. E aqui nesse caso, olha, 83% não apresentaram rejeição. Vou destacar aqui, olha, sem rejeição, né? 83% sem rejeição, desde que eles apresentassem o score de urina com valores abaixo de 32, né? Então realmente é um exame muito interessante, como vocês podem estar observando, que com certeza vai contribuir bastante para a saúde das pessoas que fizeram aí transplante de rim. Vamos lá, então resumidamente é isso que eu posso comentar do artigo para vocês. Ele tem na verdade muito mais informações, mas isso aí vocês vão analisar, né, ao longo do paper, e qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Um abraço para todos.